Mas Jesus está dizendo sim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer rupturas. Rupturas. E isso é interessante e importante para a gente perceber. Ao longo da nossa caminhada, a gente vai vendo que todos os rumos que a gente toma em prol do próximo, em prol do outro, causam rupturas. Nós não somos vistos mais da mesma forma como éramos vistos. Se nós quisermos ter paz com as pessoas, é só viver o marasmo que todas as pessoas vivem. A partir do momento em que eu e você quisermos agir, pronto, já rompemos. Quando manifestarmos nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos ideais com relação ao reino e ao próximo, pronto, acabamos de romper com pessoas. E eu acho que é nesse sentido que Jesus está falando, olha, aquele que ama mais o seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais sua filha e o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, eu amo as minhas filhas, eu amo os meus pais, mas não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é amá-los a ponto de não conseguir romper com esse sentido, esse significado de vida, com esse jeito de viver. Ou seja, romper com não romper com eles necessariamente, ainda que isso evidentemente ou naturalmente aconteça, mas a ideia de que não deixar que esta posição, esse jeito de estar vinculado a uma família, e aí a família, pode ser a um grupo, pode ser a amigos, pode ser o que for, pode ser inclusive a uma igreja. O que quer dizer é, se não é possível eu seguir a Cristo por causa dessas pessoas, por causa deles, eu digo não a Cristo, eu não sou digno dele. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ou seja, a todo momento a gente é convidado. Bem, nós fazemos parte de uma comunidade, a gente faz parte de um grupo, a gente faz parte de um grupo familiar, a gente faz parte, então nós temos que viver concentrados neles, nós temos que viver de acordo com eles, e aí o problema é quando esse acordo me faz rejeitar o Cristo. E aí eu não sou mais digno dele. E é por isso que ele diz, aquele que me rejeita aqui, também será rejeitado lá. E aí eu fico pensando, bem, por que de novo Jesus está falando isso? Mais uma dessas, quer dizer, se você pegar aqui o texto de Mateus 10, Jesus acabou de chamar os 12. Quer dizer, Jesus foi chamando e colocou os 12, com os nominhos deles. E aí, de repente, a primeira reunião de equipe é para dizer para eles o seguinte, olha, se vocês me rejeitarem, meu pai vai rejeitar vocês também. E eu acho que a grande questão é exatamente o contexto de estudo. Jesus, como eu disse no começo, Jesus estava andando, fazendo coisas, foi chamado de Beelzebu, aquilo que para muitos era sinal de vergonha, e seus discípulos tinham que parar para pensar. O que Jesus está chamando agora para eles é o seguinte, bem, se vocês se deixarem levar por essa vergonha, por esse sentimento de vergonha, por essa ideia de, não é esse o nosso mestre, estamos sentindo meio constrangidos com a fala dele, olha, ninguém aceita o meu mestre, ninguém aceita o meu mestre, ninguém aceita o meu mestre. E então eu tô fora, e Jesus está dizendo, tá bom, ninguém me aceita, ninguém vai te aceitar também, mas vejam, não temam quem pode matar vocês, mas temam aquele que pode colocar vocês num outro lugar, porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. E aqui eu não estou falando de céu e inferno, de jeito nenhum estou falando disso, eu estou falando simplesmente de uma posição de rejeição, ou seja, aqueles que rejeitam o Cristo acabam por fim sendo rejeitados. E eu também não estou falando de juízo. Eu só estou falando que a forma como isso tudo se dá, com relação ao reino, com relação ao que Deus, em Jesus Cristo, começa na terra e transfere isso para nós, seus discípulos, é a certeza de que aquilo que fazemos
ainda que em busca da paz, na verdade, acaba gerando rupturas, discussões, dissensões. Mas são rupturas extremamente necessárias para que o reino de Cristo, o reino de Deus, apareça. No fim do texto, Jesus diz: aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E mais uma vez, eu acho que isso tem ressonância com aquilo que Jesus começa dizendo, né? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre. Tomar a cruz e ir atrás de Jesus significa, em últimas palavras, esse tornar-se como mestre, tornar-se como Senhor, assumir a cruz. Não são as cruzes nossas dificuldades pessoais, não são as cruzes os nossos terrores, no sentido daquilo que a gente mais odeia, daquilo que a gente tem mais medo. Não são estas coisas. Tomar a cruz é seguir Jesus até as últimas consequências. E ele encerra dizendo: quem achar sua vida, perdeu sua vida. Mas quem perdeu sua vida por causa de mim, encontrou vida. E para mim, esse é uma daquelas falas mais constrangedoras que a gente pode ter, aquelas mais desafiadoras que a gente pode ter. Será que a gente está disposto a seguir esse Cristo até as últimas consequências? Quais são as consequências que a gente anda medindo e que às vezes nos brecam as ações, as falas, as contraposições a ordens estabelecidas? E eu estou falando não só politicamente, eu estou falando eclesiasticamente, quando a gente precisa ter voz para dizer aquilo que está errado, daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser definitivamente pensado. Às vezes estamos vendo uma comunidade cristã falar sobre paz e pregando paz com uma paz barata, e na verdade uma paz que é essa que a gente ouviu o Rapa cantar, né? Quer dizer, é aquela paz sem voz, que não é paz, é medo. Então é uma paz de não confronto, é uma paz de não dizer, é uma paz de vamos deixar por isso mesmo, é uma paz de ver as coisas acontecendo de errado e não falar nada, é a paz de ver o pobre sendo esfolado ainda mais e não dizer nada, é a paz de ver uma igreja que oprime, e aí eu estou dizendo em geral, um cristianismo que oprime e não dizer nada, é ver um sistema político opressor e não dizer nada. Isso é paz. Porque não tem confronto. E é essa paz que como diz o Rapa, não vou seguir admitindo. Porque essa paz sem voz não é paz, é medo. Então, todas as vezes que a gente alçar a voz e poder dizer assim, não, o que Cristo veio trazer não é só palavras de paz, porque deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, como disse Jesus, não é essa paz do não confronto, é a paz do confronto. Mas é a paz aqui, desculpa, é a paz aqui, ó. A paz que está aqui dentro, a paz que está aqui, que tem a ver com aquilo que eu e você acreditamos, aquilo que eu e você buscamos, aquilo que nós lutamos. Mas ela não nos garante uma vida longa, porque a gente vai ouvir demais, a gente vai ser rotulado, a gente vai ser marginalizado, a gente vai ser, muitas vezes, desanimados, mas não deveríamos temer aqueles que nos podem matar. E eu acho que é essa a grande beleza desse texto, dessa noite, né? A paz e o medo caminham ali juntos, sabe?
porque às vezes a gente não fala nada e mantém a paz, mantém as boas aparências, mantém o bom silêncio, mas a gente morreu, porque a gente não disse o que devia ter dito. A gente está vendo a cada dia uma sociedade cada vez mais órfã de princípios humanos, e a todo momento a gente está se vendo na opção de, não, nossa função, e isso é triste, a função da igreja é proclamar a paz, a função dos cristãos é dizer que Deus ama todo mundo, e eu não duvido que Deus ama a todos, e é exatamente porque eu sei que Deus ama a todos é que eu não devia ver o meu irmãozinho ser maltratado, pisoteado. É porque eu sei que Deus ama a todos, que eu devia lutar pelo direito dos menos favorecidos. E como a gente disse há 2 semanas atrás, não é porque a gente está numa situação melhor que a gente pode lutar por alguém, mas é porque a gente se fez como essas pessoas, é porque a gente se vê como parte da mesma família, é porque a gente não acha que a coisa ruim está acontecendo só com o outro. Porque se a gente pensar assim, a gente, na verdade, não está sendo nada bom. A gente está achando que a gente é detentor de de proclamação de salvação para outros. E, na verdade, a gente se isolou. São eles e nós. Só existe nós. Então, todo mal que é feito ao outro é feito a nós, porque somos todos nós. E a gente devia mesmo pensar que o que Jesus está dizendo aos seus discípulos são palavras totalmente desafiadoras no sentido já de cara. Se isso é a primeira reunião de equipe, é a melhor reunião de equipe que a gente podia ter. Porque é aquela reunião de equipe em que as coisas são abertas, são claras, clarificadas e que dizem o seguinte: olha, a luta é de ruptura, vocês não vão ter a paz no sentido de que todo mundo vai ser amigo de vocês, vejam só, já estão me chamando de Beelzebub, imaginem vocês. Então, o que acontece daqui para frente é caminho sem volta. Mas espera aí, caminho sem volta? E é mais ou menos no fim do texto como Jesus dissesse assim, bem, tem jeito de ter volta. Na verdade, é só dar um jeito de achar uma saída. E é fácil achar saída. A paz sem voz é uma delas. E aí, o que acontece? Eu achei a minha vida. E no fim, eu a perdi. Perdi aquilo que me faz ser como meu mestre. Eu perdi aquilo que me faz ser como o meu Senhor. E o meu Senhor e o meu mestre não foi honrado. O meu Senhor e meu mestre não foi exaltado como uma grande pessoa de grandes saberes e de palavras sábias. Pelo contrário, foi ridicularizado em tudo. E até hoje continua sendo, quando aquilo que ele disse é subvertido em mensagens ilusórias de paz, de acomodação, de não enfrentamentos. E não foi isso que Jesus fez. Então, todas as vezes que a gente olha para Jesus e tem coragem de dizer, eu não vou ficar mais quieto, eu não vou mais deixar aquilo que eu tenho escutado, e é incrível isso, eu acho lindo, porque assim, aquilo que foi dito a vocês no escuro, ou na calada da noite, porque é na calada da noite que as coisas subversivas começam a florescer, é no pé do ouvido que se dizem as coisas mais
cheias de desafios, de coragem. Não deixem que essas coisas que são ditas a vocês fiquem no escuro ou no ouvido. Aquilo que foi dito no escuro, suba no telhado, grita, faz conhecer no plena luz do dia. Aquilo que foi dito no pé do ouvido, não guarde para você. E é isso que eu fico olhando Jesus, como se dissesse aos seus discípulos coisas às escuras e coisas ao pé do ouvido e dissesse: gritem, falem, não deixem morrer o sonho, não deixem morrer a grande utopia. E eu acho que é nesse sentido que achar, encontrar a vida está em encontrar Jesus, um Jesus que não é de paz, de silêncio, mas paz de confronto. De um Senhor que nos chama a atenção para os riscos, mas também nos alerta do risco maior, que é perder a própria alma, perder a própria vida, perder o próprio motivo de ser, se simplesmente nos calarmos. Que Ele nos ajude, já que Ele é aquele que nos arregimenta como seus discípulos e seguidores, seus servos, a quem nos chama também de amigos, que a gente possa confiar nele, de que ele nos dá coragem, e assim como há algumas semanas atrás falamos do Pentecostes, que a gente também possa confiar no Espírito que nos dá ousadia, no Espírito que nos traz energia, para não deixar para lá aquilo que Jesus nos ensina. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos conscientize, não só dos riscos, mas da verdadeira paz que Ele quer nos dar. E paz esta que não tem lugar para o medo. Amém.